Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou muito feliz e grata de você ter escolhido estar aqui, tirar um momento para você olhar para o seu negócio de terapia como um verdadeiro negócio. Sou muito feliz e grata por poder estar aqui e compartilhar as informações, o conhecimento que eu tenho com relação a esse movimento. Bom, e hoje nós vamos falar sobre um tema essencial para quem deseja crescer profissionalmente como terapeuta: a formalização do seu negócio. Essa aula ela é gravada, mas eu vou estar aqui ao vivo no chat, tá? Para tirar dúvida, para interagir. Então, se você quiser se comunicar comigo aqui ao vivo, só colocar aqui no chat que eu vou estar aqui para acompanhar essa aula bem de pertinho. Muitas vezes, quando a gente começa na área terapêutica, né, a gente pensa que é apenas atender cliente e ajudar as pessoas, né? Mas, na verdade, você já parou para refletir que um negócio, quando ele está bem estruturado, ele pode abrir portas incríveis para você? E mais, você sabia que agora existe uma grande oportunidade de trabalho para nós terapeutas no mundo corporativo? Sim, gente. Com a nova lei de saúde mental nas empresas, que ela vai entrar em vigor agora dia 26 de maio, tá? Muitas empresas vão precisar de terapeutas. E a lei, ela não especifica que precisa ser psicólogo, psicanalista, psicoterapeuta, terapeuta energético, terapeuta holístico, não importa. A determinação é que seja feito um acompanhamento da parte de saúde mental dos funcionários, tá? Mas tem um detalhe importante: apenas terapeutas formalizados vão poder atuar neste mercado, nessa oportunidade grandiosa que vai se abrir para nós. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre os benefícios de se ter um CNPJ, os desafios que traz essa informalidade e como esta oportunidade que está crescendo aí, como é que a gente pode adentrar, aproveitar esse crescimento, aproveitar essa nova chance aí. E no final, eu tenho algo especial para você que deseja se profissionalizar ainda mais. Antes da gente começar no conteúdo efetivo, eu quero compartilhar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou advogada e este ano eu completo bodas de prata, são 25 anos de atuação jurídica. Me formei lá em 99, né? Sou terapeuta desde 2018, então aí eu tenho um caminho aí já um certo tempo percorrido, né? Mas no início da minha jornada nessa área terapêutica, eu passei pelos mesmos desafios dessa questão da informalidade. Né? Eu atendia, só que eu não conseguia expandir muito, eu não conseguia fazer atender um grande número de pessoas, eu não conseguia expandir muito o meu trabalho, eu não tinha uma previsibilidade financeira e muitas vezes eu sentia que o meu trabalho, ele não era visto com a seriedade que eu gostaria que ele fosse. Aí eu entendi que esse movimento estava precisando ser modificado, né? Eu percebi que eu precisava tratar efetivamente a minha prática terapêutica como um negócio real. E aí eu aliei a minha expertise de advogada e a minha expertise de terapeuta para poder transformar o meu negócio. Com essa decisão que eu tomei de me formalizar, eu abri o meu CNPJ, eu criei meu CNPJ, eu comecei a estruturar os meus contratos de prestação de serviço e, com isso, novas possibilidades foram se abrindo para mim. Aí você pode me perguntar, Maristela, mas por que a gente tem que formalizar o nosso negócio terapêutico? Muitas pessoas, quando entram na área da terapia, elas são movidas apenas pelo desejo de ajudar, transformar vidas e fazer a diferença, não é? Isso é maravilhoso, gente, isso é de imensa contribuição. Mas é importante que a gente entenda o quê? Que além dessa vocação, o ser terapeuta é ter um negócio. E como todo negócio, ele precisa de estrutura para poder crescer de forma sólida. O grande erro que muito terapeuta ele comete é acreditar que ele só precisa fazer os atendimentos, que só isso basta, né? Mas você já parou para pensar que sem uma formalização, você se coloca em risco e limita as suas possibilidades e oportunidades? Pensa aqui comigo. Se um cliente cancela um atendimento de última hora, você tem um contrato que protege o seu tempo e o seu dinheiro?
Sim, gente, porque a gente cobra pelo nosso tempo, né? O nosso tempo é válido, o nosso tempo tem valor. Muita gente me questiona, não, acho que questiona todos os terapeutas, né? Que, principalmente os energéticos. Ai, Maristela, mas você vai me cobrar pela energia? Não, gente, a energia está aí abundante e disponível para todo mundo. O que eu cobro é pelo meu tempo para te trazer justamente essa clareza de que a energia é abundante, infinita e está disponível para todo mundo, né? Isso é o cobrar pelo negócio de terapia, o cobrar pelo atendimento é algo que é um ponto de desafio para muita gente terapeuta, e foi para mim também um grande desafio, né? Então, quando eu entrei nessa questão da formalidade, isso me ajudou e muitos, vocês não têm ideia. Quer ver outro caso interessante? Um cliente, ele faz um pacote de sessão e no meio do processo ele fala que ele não quer mais continuar. Ah, porque não está dando resultado, eu não estou podendo. Até às vezes, na grande maioria das vezes, num processo de autossabotagem, porque a terapia começa a fazer efeito e ele começa a achar que não está dando resultado, é melhor eu fugir, né? Aí eu te pergunto, você tem um contrato que vai proteger o seu faturamento por conta disso? Se um cliente ele quer pedir um reembolso perante o plano de saúde, ele te pede uma nota fiscal. Você pode emitir? Você, se precisar comprovar a sua renda para financiar um carro, um imóvel, será que você vai conseguir sem ter um CNPJ? Vamos supor que você precise contestar juridicamente um cancelamento ou uma inadimplência. Você tem um respaldo legal? E aqui eu entro até com uma questão da parte jurídica do caso, né? Sim, a gente consegue comprovar juridicamente contratos verbais, mas eu confesso para você, então, todos esses anos de experiência, é algo bem desafiador. Então, assim, acaba às vezes o processo sendo mais moroso, ou até às vezes a gente não consegue comprovar, tá? Porque a lei, ela é clara, ela é objetiva, e às vezes a gente não consegue se enquadrar dentro desse movimento, se enquadrar dentro dessas normas e poder cobrar efetivamente o nosso negócio, cobrar pelo nosso serviço, pelo que foi inadimplido, ou que não foi, o que foi cumprido de uma forma diferente do combinado. Então, quando a gente tem um contrato, a gente pode pleitear isso juridicamente falando. A gente consegue ter mais facilidade em todo esse espaço. Outro ponto aqui interessante, né? Aí, conectando de novo com a questão das empresas, né? De repente, uma clínica abre aí, está querendo colocar uma parte de bem-estar e te convida para trabalhar com ela, fazer uma parceria, né? Você vai poder emitir uma nota fiscal para poder receber esses pagamentos? Olha aí, gente, mais uma oportunidade aí, ó, dando tchau para o seu negócio, para a sua vida, para o seu crescimento. Então, se a resposta para alguma dessas perguntas que eu fiz aqui, colocações que eu fiz, foi não, eu não tenho isso, eu não sei fazer isso, significa que o seu negócio pode estar vulnerável. E mais do que isso, você pode estar perdendo dinheiro simplesmente porque você não tem uma estrutura profissional. A formalização, ao contrário do que muita gente pensa, não é um luxo, tá? Ela é uma necessidade para quem quer viver de terapia e viver de terapia com segurança, estabilidade financeira e poder, sim, propagar essa nossa missão para muitas e muitas pessoas. E agora quero te explicar exatamente o que significa essa formalização do seu negócio. O negócio terapêutico formalizado não é apenas você ter um CNPJ, tá? Seria muito fácil. Eu abro o meu CNPJ, tá tudo certo, tá formalizado. Não, gente, ele vai muito além do que isso. Ele significa que você está profissionalizando o seu trabalho, você está assumindo a sua profissão com mais seriedade e está construindo, traçando um caminho sólido para você crescer. Isso vai envolver abrir um CNPJ na categoria certa, seja como microempreendedor individual, um MEI,
ou uma microempresa, uma ME, vai de acordo com a sua realidade, de acordo com o enquadramento do seu exercício, da sua prestação de serviço. Envolve emitir nota fiscal, que é fundamental para aqueles clientes que precisam comprovar os serviços, ou para você fechar contrato com a empresa, tá? Envolve também criar contratos de prestação de serviço, que vai te garantir mais segurança jurídica e vai evitar prejuízo com cancelamentos e imprevistos, e te traz também uma estrutura mais profissional, né? Que vai desde a sua criação até a sua precificação e a sua divulgação. Deixa eu trazer agora para você alguns benefícios, né? Isso é bem interessante. Quais são os benefícios que a gente tem quando a gente se formaliza como um negócio terapêutico? Quando você formaliza o seu negócio, você deixa de ser apenas um profissional que está prestando serviço esporádico e você passa a ser um empreendedor da área jurídica, da área terapêutica, perdão. Isso significa que tem um CNPJ, na verdade, isso significa o quê? Que você vai ter um CNPJ adequado para a sua atividade, você vai emitir notas fiscais, vai seguir normas, regulamentações e vai trabalhar com contratos bem estruturados. Outro benefício, credibilidade e confiança. As empresas e os clientes, eles valorizam aqueles profissionais que demonstram comprometimento e seriedade, tá? E a formalização, ela transmite essa confiança, ela vai aumentar a sua chance de fechar contratos mais lucrativos. Pensa só em você, como cliente. Você tem 2 profissionais para te prestar um serviço. Uma pessoa que pode ser excelente, maravilhosa, mas é totalmente informal. E a outra que está te mostrando uma boa prestação de serviço, mas está lá, tem contrato, tem CNPJ, tem um ponto específico de negócio, tem uma estrutura. Cá entre nós, qual dos 2 você vai se sentir mais confortável de contratar? Eu falo por mim. Eu, com certeza, gostaria de pegar alguém que já tenha uma estrutura, porque eu sei que esse profissional que está ali, ele já entendeu que o negócio dele, a prestação de serviço dele é um negócio. Esse profissional, ele já se sente mais seguro para fazer as coisas, e ele me traz o quê? Garantia, tanto para mim quanto para ele, certo? Mais um benefício, são menos riscos jurídicos. Quando você trabalha com contrato, com nota fiscal, você protege os seus direitos, protege os direitos dos seus clientes, e você evita problema com a inadimplência, com cancelamento inesperado de sessões e pela falta de pagamento. E outro ponto aqui bem interessante é a expansão do mercado, né? Muitas empresas vão contratar profissionais terapeutas, né, para trabalhar no corporativo, mas precisa tanto estar formalizado. Então, se você não tiver um CNPJ, você vai perder grandes oportunidades de atuar no setor corporativo. A falta de formalização, ela pode também trazer o quê? Um faturamento mais... a falta de formalização vai te trazer o quê? Um faturamento mais instável, né? Sem você ter um contrato firme, se você não emite nota fiscal, você não tem um plano de precificação adequado, muitos terapeutas vão sofrer com uma inconstância financeira e vai trazer, consequentemente, dificuldade para você crescer. Então, quando você formaliza o seu negócio, você vai poder criar plano de atendimento recorrente, vai te garantir uma maior previsibilidade de renda, você vai poder firmar contrato de longo prazo com empresa, com grupo, ao invés de apenas ficar nos atendimentos individuais, tá? Você vai conseguir abrir uma pessoa jurídica, você vai poder acessar linhas de crédito para poder expandir o seu negócio e vai, com isso, poder separar as finanças pessoais das empresariais. Isso é muito importante, gente. Grandes empresas já foram à bancarrota por conta justamente desse movimento, de misturar o faturamento da empresa com as despesas pessoais. E faz aquele emaranhado sistêmico e a empresa perde completamente a essência do que ela foi criada e acaba se dissolvendo, acaba trazendo aí um grande prejuízo, né? Então, assim, sem você ter uma estrutura formalizada, você vai acabar preso na incerteza, vai continuar vivendo naquele mês a mês sem saber o que vai entrar, quando vai entrar, quanto você vai ganhar, e com isso você não consegue
nem projetar, nem pensar em coisas futuras, não consegue nem pensar em metas aí de crescimento, de inovações, pensar em fazer uma formação que vai enriquecer os seus atendimentos, porque você não tem uma previsibilidade, né? Você não tem uma previsibilidade financeira, porque você não tem uma estrutura de negócio. Bom, e além desses aspectos práticos também, existe um impacto energético, né? Aqui vai entrar a minha parte terapeuta, né? Que é um impacto energético muito forte quando a gente assume um negócio, né? Com seriedade. Quando você muda a sua mentalidade de trabalhador e prestador de serviço informal para um prestador de serviço formalizado, você passa a tratar a sua prática como uma empresa e tudo muda. Você vai se sentir mais seguro, você vai atrair clientes que valorizam o seu trabalho, tá? Isso em termos de energia, tá? Além da parte física corriqueira, existe a parte de energia, de atração, de magnetismo. E você, com isso, você vai poder construir uma carreira mais sólida e próspera. Quando você se compromete com o seu trabalho de uma forma profissional, o próprio universo vai te responder, trazendo mais clientes, mais oportunidade e mais crescimento. Profissionalizar a sua atuação traz a energia da abundância, porque você começa a vibrar na frequência do merecimento, do reconhecimento pelo seu trabalho, ao invés daquela vibração de escassez, do medo, da dificuldade. O dinheiro vai fluir com mais leveza quando ele tem o quê? Organização, clareza e um posicionamento estratégico. Agora vamos falar do outro lado, né? Dos riscos e desafios que a informalidade acaba trazendo para nós. Muito terapeuta evita essa parte, né? Essa parte da formalização, porque acredita que não precisa, ou porque acha muito chato, ou porque acha muito burocrático, ou porque acha muito difícil. Mas a realidade é uma só, gente. Vivemos num mundo que existem leis, existem regras, regulamentações, nós pagamos impostos. Então, assim, existe um mundo material além dessa nossa questão energética e espiritual. E, para tanto, a gente está aqui vivo e a gente precisa se adequar a tudo isso. A gente não paga imposto, você não paga boleto, você não paga as coisas ali, você não tem que fazer todo um movimento burocrático. Por que não trazer essa consciência para o seu negócio? E pensa aí no propósito do seu negócio, que não é crescer, não é atender mais pessoas. Então, quanto mais estruturado tiver tudo isso, mais fácil, mais leve todo esse movimento se faz. Mas essa questão da dificuldade, da burocracia, é algo que eu quero justamente quebrar. Eu quero justamente trazer consciência para vocês de que essa formalização ela não é um bicho de 7 cabeças, tá? Ela pode sim ser leve, ser mais fácil. E você pode fazer uma coisa tanto de forma individual, sozinho, quando você pode contratar um advogado para te auxiliar neste processo, contratar um contador para auxiliar nesse processo, e com isso você vai movimentando o dinheiro, vai movimentando e gerando a abundância para todo mundo. Bom, esses terapeutas, né, que iniciam as suas jornadas, né, de forma informal, eles começam a atender amigo, família, né, e aqueles clientes que vão chegando de boca a boca, né, e no começo parece que está tudo bem, né, parece que está tudo muito simples, descomplicado, sem burocracia, não traz muita preocupação, né. Só que, no entanto, à medida que o negócio vai crescendo, a falta de formalização vai se tornando um obstáculo. Isso aí vai trazendo o quê? Limitação no seu potencial de expansão e coloca a sua própria segurança em risco, afetando diretamente a sua estabilidade financeira e a sua estabilidade emocional e energética, tá? Então, vamos explorar aqui os principais desafios que são enfrentados pelos terapeutas que ainda atuam na informalidade. Vamos lá. Primeira coisa, perda de grande oportunidade de crescimento, né? Se você deseja expandir a sua atuação, atendendo mais cliente, propagar a sua missão, conquistar novo mercado, né? A formalização é essencial.
Se você não tem um CNPJ, não tem os contratos bem estruturados, muitas oportunidades acabam sumindo, né? E você, com isso, vai limitar a sua capacidade de crescer em todos os sentidos. As empresas não contratam terapeutas informais. Então, vamos aí pensar nessa oportunidade que a nova lei de saúde mental está trazendo, né? Elas vão precisar investir no bem-estar emocional, na saúde mental dos funcionários, mas para isso elas vão precisar contratar terapeutas que estejam com tudo organizado, que sejam formais, ok? Outro ponto, dificuldade em criar parceria estratégica, né? Clínica, espaço terapêutico, academia e outros estabelecimentos, eles podem acabar buscando terapeuta para oferecer serviços em conjunto, né? Em parceria, que vai agregar muito mais para ambas as partes, né? Tanto o terapeuta quanto o profissional de educação física ou outro e o próprio cliente em si. Mas sem a formalização, esses serviços, eles não vão ser vistos como confiável, como seguro, e você vai poder acabar perdendo aí um convite valioso e uma grande possibilidade aí de expandir, de crescer e sim, faturar mais, né, gente? Outro ponto aqui, barreira para escalar o seu negócio. Se você não tem um CNPJ, você não vai poder anunciar os seus serviços de forma profissional, não vai poder criar pacote empresarial, não vai expandir a sua atuação para além dos seus atendimentos individuais. Isso vai trazer o quê? Limitação dos ganhos e vai fazer com que você fique aí dependendo apenas da indicação boca a boca, né, gente? Quem é que não quer crescer? É ótimo, eu sou muito grata a todas as pessoas que são meus clientes, que indicam outras pessoas, mas eu escolho trazer, propagar essa minha missão para muito mais pessoas. E para isso, sim, eu quero crescer, eu preciso crescer, e juntamente com o meu crescimento está aliada a necessidade da minha formalização. Por isso que eu me atentei para esse ponto. A informalidade também, ela impede que você tenha um planejamento financeiro mais sólido, né? O que vai te gerar muita instabilidade, incerteza e, consequentemente, vai te trazer preocupação, ansiedade, vai acabar te tirando do teu alinhamento, né? E uma vez a gente preocupada com conta, preocupada com as coisas, como é que você vai querer pensar em trabalhar, em atender alguém, em melhorar a vida de alguém, se você está nesse espaço, né? Então, não é benefício para ninguém, concorda? Pois é. Se você não tem contrato, você também não tem o quê? Garantia de pagamento. Muitas vezes os terapeutas informais, eles acabam enfrentando cancelamentos de última hora. Clientes que desistem sem te avisar e até não pagam. Quem nunca, né? Quem nunca aconteceu de reservar uma sala, separar o seu tempo para atender aquele cliente e ele simplesmente ou não aparece, ou se aparece, liga nos 45 do segundo tempo, quando muitas vezes você já fez toda uma logística para poder atendê-lo, para poder fazer todo esse trabalho, né? Pensa assim, eu não estou falando só quem tem filho, né? Porque todo mundo tem ocupação, mas no meu caso, eu tenho 2 filhos pequenos, então assim, demanda toda uma logística, né? Para eu poder fazer esse movimento, né? Então imagina, eu me preparo com tudo isso para prestar um serviço de excelência, para estar ali disponível, para estar ali, né? E de repente a pessoa não vai. E eu acabo ficando com o quê? Apenas com o prejuízo, tá? Se você não tem esse contrato bem elaborado, você não consegue ter uma segurança financeira para proteger o seu tempo e o seu trabalho. Você também vai ter dificuldade para criar uma renda recorrente. O terapeuta informal, ele vive num mês bom, outro não. Vive sempre naquela montanha russa. Gente, eu acho isso tão estressante. Nossa, para mim isso me traz uma ansiedade, uma coisa, porque as minhas contas, as minhas despesas, elas não oscilam assim, elas aparecem. E, aliás, aparecem todas as do mês, ainda tem aquelas flutuantes e aquelas que eu escolho fazer, porque é uma viagem, porque é um novo momento, um novo espaço, né? Então, se você não tem essa previsibilidade, né? Se você não tem uma previsibilidade financeira, você acaba ficando prejudicado, né? E se você não tem também estratégia de fidelização,
você não tem uma parceria empresarial, essa entrada de dinheiro também vai oscilar, tornando difícil o quê? Você organizar as suas contas, investimentos e até você planejar o teu futuro, né? Outro ponto aqui bem interessante também é a impossibilidade de você acessar benefícios financeiros. Se você não tem o CNPJ, você não vai poder abrir uma conta de pessoa jurídica. Com isso, você não vai conseguir solicitar crédito, financiamento para expandir o seu negócio, para acessar financiamento para investimento. Isso significa que, mesmo que você queira crescer, você vai encontrar barreira por não ter recurso que financeiro, gente. Pois é. Bom, a atuação informal, ela pode gerar também consequências jurídicas que a maioria dos terapeutas desconhece. Vou trazer aqui alguns esclarecimentos a mais. Risco de autuações fiscais. Se você recebe pagamento regular pelos seus atendimentos, mas você não emite nota fiscal e não declara esses valores corretamente, você vai poder fazer o quê? Você pode ser notificado pelo fisco e vai ter problema com imposto atrasado, imposto retroativo. Porque sim, gente, não é porque você não declarou que aquele imposto já foi, você deveria ter pago e não pagou. Não, volta para trás, incide juros, multa e tudo mais. Olha o problemão aí que você pode ter. Outro ponto aqui é a impossibilidade de cobrar na justiça. Se o cliente não te paga por um atendimento, por um serviço, tá, que foi contratado de forma verbal, dificilmente você vai poder exigir esse pagamento de uma forma legal. Se você não tem um contrato assinado, não tem nota fiscal, vai ser mais desafiador você comprovar esse serviço. E aqui eu entro até com a minha parte jurídica, né? Você pode me dizer assim: mas eu consigo comprovar contratos verbais na justiça. Consegue sim. Mas você concorda comigo que é um desafio bem interessante, né? Fazer tudo isso, né? Me coloco aqui na posição de advogada, me dá até arrepio quando fala que não tem uma comprovação jurídica e que quer entrar na justiça para fazer valer um direito. Então, assim, por que não? Faz um contrato, deixa tudo escrito, determinado. Olha que facilidade. Aí você entra, sim, se necessário for, né? Porque eu brinco que a justiça é a última opção que a gente deveria ter. A gente deveria tentar resolver isso de uma forma mais informal, mas às vezes é necessário, e a burocracia às vezes se faz presente aqui, né? E por que não? Tendo um contrato, você consegue pleitear isso juridicamente, facilita para o juiz, para o próprio magistrado poder te ver claramente que você tem aquele direito e te proferir uma sentença favorável, ok? Bom, outro ponto, risco de processo judicial. Muito cliente pode começar a querer questionar a sua prestação de serviço, pode começar a querer pedir reembolso ou até entrar com ação caso eles se sintam prejudicados. Por que isso acontece? Né? Muitas vezes tem cliente que quando você começa a atender e começa a tocar ali naquelas crenças raízes dele, né? Que começa a cair todo aquele castelinho dele, ele começa a se sentir muito vulnerável, ele não quer olhar para tudo isso, ele começa a querer dizer que a tua terapia não está fazendo efeito, que você está querendo levar ele para um outro caminho que não é o caminho que ele quer, e sim, gente, isso é uma realidade. Eu quero, com essas informações que eu estou trazendo, eu não estou querendo trazer medo aqui para ninguém, muito pelo contrário, tá? É apenas para a gente ter consciência dessa parte material, aqui dessa nossa realidade humana. Isso existe, a gente sabe que isso existe, né? Então, se você não tem um contrato que está definindo ali responsabilidade, o que você vai entregar para o teu cliente, quais as expectativas que podem acontecer, porque sim, gente, a terapia, ela não é só uma responsabilidade do terapeuta. O cliente também tem 50% de atuação, né? Você pode usar todas as ferramentas energéticas maravilhosas que você tem disponível,
Se o teu cliente está com o receber dele fechado, ou ele não quer olhar para isso, ele não quer mudar e vai utilizar do livre-arbítrio dele, sim, é como se isso daí não fosse mais ter sentido, né? Então, pode acontecer, sim. É para a gente ter um estado de presença. E com isso, a gente garante, sim, quando a gente tem um contrato, mostra para o cliente, olha, nós vamos fazer isso, 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 vamos fazer um atendimento de constelação, vamos fazer um atendimento de Theta Healing, eu estou falando isso porque são as ferramentas que eu utilizo na minha prática terapêutica. E a expectativa é que a gente trabalhe isso, que você se sinta um pouco mais leve, que você tenha uma visão mais otimista, que você acredite mais, que você se liberte desses pontos de vista interessantes. Todos esses movimentos, se está tudo descrito ali no contrato, o cliente até confia e ele se permite se entregar, né? Ele permite ir ali, que ele fala, nossa, isso aqui está disponível, inclusive está aqui materializado no contrato, pois eu vou lá. Eu quero experimentar, eu quero me colocar nesse movimento. Então, assim, mais uma vez, benefício para ambas as partes. Outro ponto aqui, né? Dificuldade em atrair mais cliente. Você já percebeu que as pessoas, elas confiam mais nos profissionais que se apresentam de uma forma mais estruturada? Um terapeuta que se posiciona com uma marca, um site, um CNPJ, tem os contratos bem definidos, bem elaborados, ele vai transmitir o quê? Muito mais segurança do que aquele que apenas vai atender com atendimento sem uma estrutura sólida. Isso mostra também a própria autoconfiança do terapeuta. Ele é tão confiante no que ele faz, que ele pode colocar no papel, que ele pode fazer isso de uma forma estruturada, formalizada, porque ele pode, sim, ser questionado juridicamente, ele não tem medo de nada, porque ele está ali prestando, sim, um serviço de excelência, ele tem, sim, esse espaço, ele está seguro, né? Ele se sente mais confiante. A formalização gera o quê? Credibilidade, né? Os clientes, eles vão se sentir mais seguros ao contratar um terapeuta que tem um negócio bem estruturado, porque isso vai mostrar o quê? Profissionalismo e comprometimento, exatamente o que eu estou falando, né? Quem aqui, né, se você estiver precisando de uma prestação de serviço e te apresentam dois profissionais, um informal, excelente profissional, mas totalmente informal, né? Tudo ali de boca, tudo ali sem nenhum contrato, nada. Tá só ali na base do fio do bigode, né? Como a gente diz, só ali no verbal. E tem um outro profissional que ele está estruturado, você não o conhece, mas sabe que ele tem toda uma formalização, ele está ali dando a cara no mercado, ele colocou a imagem dele no mercado, ele se apresentou para o mercado. Qual que você vai confiar? Eu falo por mim, eu já vou olhar para aquele profissional, porque eu consigo entender que se ele está ali, ele tem segurança no que ele fala. Porque se ele não tivesse segurança, ele continuaria nessa informalidade. E digo mais, quando eu olho esse profissional que ele está formalizado, né? O informal, eu vejo o quê? Talvez ele ainda precise, né, galgar alguma coisa, ele precisa ter mais segurança no que ele está fazendo, ele precisa mostrar mais isso. Ele pode ser um exímio profissional, mas se ele não tiver essa formalização, ele vai gerar, sim, insegurança em quem está contratando. Outro ponto aqui, facilidade para divulgar o seu trabalho, né? Quando a gente tem um CNPJ, você vai poder investir em anúncio pago, vai poder ter um site profissional e vai até vender o seu serviço numa plataforma de pagamento, como a Hotmart, a Eduz, tá? Isso amplia o quê? A sua visibilidade e atrai mais clientes. Mas aí você vai poder me dizer, mas eu sou uma terapeuta que eu faço anúncio no Instagram e eu não tenho formalização. Sim, você pode fazer? Pode. Eu vendo produtos na Hotmart, na Eduz, e eu não tenho uma formalização. Eu consigo fazer? Pode, consegue. Mas você sabia que quando você tem um CNPJ, até as taxas são diferentes dentro dessas plataformas? Pois é. Então, assim, existem algumas vantagens de você poder estar formalizado. Não é que você não pode fazer isso, mas quando você faz com CNPJ, tudo muda.
tá? E, mais uma vez, a questão de você poder oferecer os serviços para grupos e para as empresas. Sem formalização, você vai ficar restrito ao quê? Aos atendimentos individuais. Quando você tem uma estrutura empresarial, você vai poder criar programa terapêutico para a equipe, vai poder oferecer palestra, treinamento, e com isso você vai aumentar suas fontes de renda. A gente que trabalha no digital sempre não ouviu dizer que a gente tem que ter uma esteira de produtos, né? E por que não aumentar a sua esteira com essa questão do atendimento empresarial, de você poder criar coisas que vão além desse atendimento individual mais simples. Importante o atendimento individual mais simples, mas você pode ir mais além, atender também no individual e ir além e atender muito mais pessoas. Bom, agora eu quero trazer aqui para vocês um pouco a respeito dessa questão, dessa oportunidade aí que está se abrindo no mercado corporativo, tá? Essa oportunidade que a lei da saúde mental nas empresas e a norma regulamentadora número 1 está trazendo para nós. A partir de maio, dia 26 de maio desse ano, todas as empresas vão ser obrigadas a investir na saúde mental e no bem-estar dos seus colaboradores, seus funcionários. Isso significa que o mundo corporativo vai precisar contratar profissionais qualificados para oferecer justamente esse suporte psicológico e terapêutico aos seus funcionários. Vai precisar de terapeutas preparados para oferecer atendimento, palestra, programas de bem-estar e muito mais. E é exatamente aqui que nós, terapeutas, entramos como uma peça-chave nesse novo cenário. Se você atua como terapeuta e quer expandir efetivamente o seu negócio, conquistar uma renda recorrente, previsível, além de impactar centenas de vidas dentro do mundo corporativo, gente, essa é a sua chance. Mas continuo reforçando. Para você poder trabalhar, é imprescindível que você esteja formalizado. As empresas não contratam profissionais que não estejam formalizados, porque elas precisam justificar essas despesas, essas entradas, essas saídas. Então, se você não está formalizado, você não está completamente fora dessa oportunidade que está se abrindo. Mas vamos entender como é que essa nova lei ela pode transformar a sua carreira e quais os passos para você aproveitar essa oportunidade. O que diz a nova lei da saúde mental? A lei 14.831 de 2024, que foi aprovada recentemente, estabelece que as empresas são obrigadas a incluir ações de saúde mental no ambiente corporativo. Isso vai envolver o quê? Atendimento terapêutico para colaboradores que enfrentam estresse, ansiedade, depressão e burnout, já nem sei ao certo como se fala, mas eu sei do que se trata, né? Ações preventivas, como palestra, workshop, programa de bem-estar emocional, promoção de ambiente de trabalho mais saudável, com suporte emocional contínuo. Além disso, essa regulamentação, ela se soma à norma regulamentadora número 01, que é uma norma de segurança e de saúde do trabalho, que já exige das empresas medidas voltadas para a saúde mental. Essa lei, ela só veio reforçar tudo isso e trazer mais detalhado o que causa o não cumprimento dessas obrigações. Ou seja, não é mais opção para a empresa ela investir em bem-estar emocional, ela é uma obrigação legal. Isso significa que milhões de trabalhadores vão ter acesso a programa de saúde mental e as empresas precisarão buscar terapeutas capacitados e, obviamente, devidamente formalizados para entender esta demanda. Então, se você é terapeuta, assim como eu, essa lei ela vai abrir um novo nicho de atuação altamente lucrativo. O atendimento corporativo ele é diferente do atendimento individual, tá? Que muita gente já faz, porque ele vai envolver sessões terapêuticas individuais ou em grupo para funcionário, palestra, treinamento sobre saúde emocional, inteligência emocional, gestão de estresse, parceria com empresas para um trabalho contínuo de acompanhamento dos colaboradores. E sabe qual que é a grande vantagem?
Esse tipo de trabalho ele é feito por contrato, o que vai gerar uma renda fixa e previsível. Geralmente as empresas contratam pacotes de sessões de 1 mês, 2 meses, 6 meses, pacote por 1 ano, né? Então, quando você fecha essa parceria com essa empresa, você vai poder garantir pagamentos recorrentes e não vai precisar ficar mais dependendo apenas dos atendimentos esporádicos de clientes individuais. Muito terapeuta sonha em ter essa renda estável e essa é uma oportunidade perfeita para você alcançar isso. Mas, novamente, precisa de formalização. E o que acontece, né, de acordo com essa lei, se você não está formalizado? Agora, imagina que você deseja atender uma empresa, quer oferecer o seu programa de saúde mental, muito bem estruturado, elaborado, para que a empresa ofereça para os seus funcionários. Aí você vai lá, comenta isso com a empresa, ela adora a sua proposta, mas quando ela pergunta sobre a nota fiscal e o CNPJ, você diz, não tem. E o que acontece? Você perde o contrato. As empresas não vão poder mais contratar, as empresas não vão contratar terapeutas informais, porque elas precisam de documentação fiscal e precisam de contratos oficiais. Sem formalização, você simplesmente não pode atuar neste mercado. E pensa que não basta você ser MEI, tá? Ser um microempreendedor individual. Nem toda atividade terapêutica vai poder ser enquadrada no MEI. E um enquadramento errado vai poder gerar problema com imposto e até o cancelamento do seu CNPJ. Por isso, acima de você ter que formalizar, você precisa fazer essa formalização de maneira correta, com a categoria tributária certa e contratos profissionais que protejam o seu trabalho. E aqui, eu vou te dar agora uns primeiros passos para que você possa efetivamente fazer essa formalização. E com isso, quebrar esse interessante ponto de vista de que a formalização é algo chato, burocrático e difícil. Agora que você entendeu como é importante você estar formalizado, eu vou compartilhar algumas dicas, tá? Para você começar esse processo de maneira certa. Primeiro, escolha o tipo de formalização certa para você. Pode ser uma MEI, que é um microempreendedor individual. Ele é ideal para quem está começando e tem um faturamento limite de, salve, acho, R$81 mil ano, tá? Ele vai permitir que você emita a nota fiscal, vai pagar imposto mais reduzido, tá? E vai ter acesso a benefícios como o INSS. A MEI, a MEI você paga um valor mensal, independente do faturamento, tá? Mas é um valor reduzido e é muito interessante para quem está começando. Mas é importante lembrar que nem todo mundo vai se enquadrar, nem todos os tipos de prestação de serviço terapêutico se enquadram como MEI, tá? Por isso que é importante você saber, ver qual que é o seu CNAE, que é o Cadastro Nacional, para você saber qual que é a sua especialidade, se você se enquadra na categoria do MEI, e para isso você pode contar com a ajuda de um advogado e principalmente com a ajuda de um contador, tá? Além do MEI, você vai poder ser o quê? Uma microempresa, tá? Para quem fatura acima do limite da MEI, ou deseja contratar funcionário, essa é a opção. Ela vai te dar mais credibilidade para você poder negociar com as empresas. E você pode também optar por ser um profissional autônomo, tá? Você pode se registrar como autônomo e aí você vai emitir um RPA, que é um recibo de profissional autônomo. Mas aqui você vai poder pagar mais imposto. Então, talvez não seja tão interessante. Bom, vou trazer aqui uma dica. Se você quer atender empresa, o MEI ele pode ser um ótimo começo. Mas se o seu faturamento começar a crescer e eu desejo, escolho que isso aconteça, já vai ser necessário você migrar para uma ME. Então é importante você consultar um contador para você escolher qual que é a melhor opção. De repente, eu vou começar como MEI. Ok, começa. Mas já projeta, já cria essa mentalidade e cria como meta você se transformar numa microempresa para você poder aí ter consciência de que você está crescendo, de que você vai expandir. Então, estrutura tudo isso que vai te facilitar e muito. Outro ponto, registre-se e obtenha um CNPJ. Para você abrir uma MEI, você basta acessar o portal do
governo, que é o gov.br/MEI, e você lá tem o passo a passo, tá? É rápido, é gratuito. Para abrir uma ME já, aí você vai precisar de um contador, porque vai ser necessário registrar a sua empresa na Junta Comercial e na Receita Federal. Mais uma dica aqui bem interessante. Procure ter um endereço comercial ou um coworking terapêutico para trazer maior formalização, para trazer um maior profissionalismo. Evita usar o endereço residencial. Ah, Maristela, mas eu estou começando agora, eu atendo de casa. Ok, mas tenha sempre como um passo, né? Pensa aí, hoje eu começo como o meu endereço residencial, mas vai pensando em estruturar isso para você ter um ponto de referência comercial, ainda que você atenda mais online, tá? Pode ser interessante, de repente, você ir para um processo presencial para trazer alguma coisa diferente que você aprendeu. Então, comece a pensar também nessa situação. Outro ponto, tenha sempre um contrato claro, completo, objetivo. Quais são as informações essenciais que devem ter nesses contratos? Bom, o nome e os dados das partes envolvidas, uma descrição detalhada do serviço terapêutico que está sendo ali oferecido, valor, forma de pagamento, política de reembolso, a duração e a frequência das sessões, uma cláusula em caso de cancelamento e remarcação, confidencialidade e sigilo. Sim, gente, essa parte aqui também é importantíssima, tá? Quando você vai fazer uma sessão com o cliente, você quer gravar essa sessão terapêutica, lembre-se sempre de pedir autorização para ele, tá? E às vezes a gente fica nessa autorização informal, então acho interessante fazer uma documentação prévia quando você vai marcar a sessão, que você vai passar, por exemplo, o link da sala, do Meet, do Zoom, já coloca lá se ele está de acordo que a sessão seja eventualmente gravada. Isso já ajuda e muito. Você está dentro da lei, te protege juridicamente e protege também o cliente, né? Porque de repente ele está lá no meio da sessão, você não falou nada que ia gravar a aula, você quer gravar até para um arquivo seu pessoal, para você procurar melhorar, para você entender tudo aquilo, mas é importante você comunicar, ser claro para o cliente desde o comecinho, se ele não se importa, né, de ter a aula, a sessão dele gravada. Então, por que não também trazer isso para o papel, né, juntamente com o contrato ali, de como vai ser essa sessão, como vai pagar, como não vai pagar, já coloca essa questão aí da cláusula da confidencialidade, que é fundamental também. E como você pode elaborar uma proposta agora comercial para as empresas? Bom, se você deseja entrar nesse mercado corporativo, né, você tem que ter uma proposta comercial também bem estruturada, e essa proposta comercial, ela faz toda a diferença dentro dessa possibilidade. Essa proposta, ela deve incluir a apresentação do seu trabalho e a sua jornada de experiência, deve conter o problema que essa empresa está enfrentando, né, para você saber qual que é o ponto que vai ser trabalhado, né, como pode ser um estresse, a baixa produtividade, qual solução que você vai ofertar ali, né, você vai fazer um atendimento terapêutico individual, um atendimento terapêutico em grupo, você vai dar palestra, você vai criar um programa de bem-estar, você vai usar o seu protocolo pessoal de atendimento para isso, colocar nessa proposta também os benefícios diretos para a empresa, que vai ser ter menos afastamento, vai ter mais engajamento, mais produtividade, mais prosperidade com tudo isso. E colocar lá também valores e forma de pagamento. Uma dica aqui, adapte cada proposta para o perfil da empresa e demonstre os resultados que os seus atendimentos podem gerar. Foca nos benefícios. Como a gente faz no benefício do atendimento individual, que mais do que o cliente quer saber qual ferramenta que você vai usar, se vai usar o Theta Healing, vai fazer uma constelação, o que o cliente quer? Ele quer o benefício, ele quer o que ele vai receber com isso, o que vai mudar na vida dele. Então, assim também é questão da empresa. Traga para ela o que você vai proporcionar com com a sua prestação de serviço.
Outro ponto aqui interessante é você aprender a emitir nota fiscal. Gente, né? Adultos que somos, terapeutas e adultos que somos, precisamos também entrar nessa parte, na parte da formalização e também emitir notas fiscais, né? Pois é. Se você for MEI, você vai poder emitir as notas direto no site da prefeitura da sua cidade, tá? É bem fácil, bem tranquilo, vem tudo já discriminado ali, você vai colocar o valor e já está tudo abatido, já está tudo separado. Agora, se você for uma ME, um contador vai poder te auxiliar na emissão dessa nota fiscal através de sistemas próprios, como o Nota Fiscal Fácil. Uma dica: ter nota fiscal é essencial para você fechar negócios com empresa. E até parte individual, tá? Sem ela, muitas empresas não vão nem sequer pensar em falar com você. Outro ponto aqui: divulgar o seu trabalho de forma profissional. Tem um Instagram, um site voltado para a empresa. Use o LinkedIn para você se conectar com gestores de RH. Participe de eventos, feira de saúde, bem-estar corporativo. Uma dica: as empresas, elas contratam quem transmite credibilidade. Use uma identidade visual profissional e você vai ter depoimentos de clientes satisfeitos. Saiba precificar os seus serviços. Tá aí, né? Toquei num pontinho bem interessante da questão dos terapeutas. Como é que você pode tornar isso mais leve? Pesquisa os valores de mercado, analisa os custos, vê como é que tá as pessoas que fazem o que você faz. Procura olhar quanto que cobra, quanto cobra aí na sua região, quanto que faz o atendimento de barra de Axis, qual o valor que está se cobrando. E aí você vai analisar, de acordo com o que você vai ofertar. Se você vai ofertar um plus além do que ele está oferecendo, então você pode partir daquele valor para maior, ou você não vai fazer tanto quanto ele está fazendo, então você pode colocar um valor próximo a isso. Você vai ter que analisar, tá? Tanto o mercado quanto a sua prestação de serviço em si. Tá? Para as empresas, prefira fazer pacote mensal, tá? Ao invés de sessão individual, porque o pacote mensal, ele, como é um ambiente diferenciado, vai ser mais contribuição você trabalhar com esses pacotes, com um atendimento mensal, ao invés de uma coisa ali, uma coisa acolá, tá? Dica, gente, essa é forte. Evita cobrar valor muito baixo, né? Cliente e empresa valoriza quem se percebe como profissional e de qualidade. Se você vai lá morrendo de medo de não ter cliente, começa a fazer promoção de tudo quanto é coisa. Gente, isso só vai transmitir uma energia de quê? De escassez, de insegurança. Você não estudou para estar prestando aquele serviço? Você não dedicou o seu tempo para estar ali? Por que você tem que barganhar? Por que você tem que colocar um valor tão irrisório para poder ganhar cliente? Porque você acredita, comprou o ponto de vista, que você não vai conseguir fazer isso de forma diferente, que as pessoas não vão ter dinheiro. Vem aí uma ferramenta energética. Interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista. Eu também já tive nesse espaço, e eu sei o quanto é desafiador. A gente fala até com medo, dá vontade de soltar o valor da sessão e sair correndo, com medo da cara que o cliente vai fazer. Mas não, gente, quando você se posiciona, quando você entende, né, incorpora aquele profissional terapêutico, você vai olhar para o cliente e vai falar assim: olha, eu te cobro X, porque eu faço isso. A minha prestação de serviço é uma prestação de competência. Eu vou me dedicar a você nesse tempo. E tudo isso tem um valor financeiro agregado. E tá tudo bem, ok? Tudo certo? Bom, vamos lá. Agora que a gente já falou sobre a importância da formalização, dos benefícios de estruturar o negócio e da grande oportunidade que essa nova lei está trazendo, a gente precisa falar sobre um fator fundamental para o seu crescimento, que é a mentalidade empreendedora. Muitos terapeutas, eles são excelentes nas técnicas, mas eles não conseguem viver bem da profissão, porque eles ainda pensam
como um prestador de serviço avulso e informal, e não como os donos do próprio negócio. Pensa aqui comigo. Você já se sentiu inseguro para cobrar pelo seu trabalho? Já ficou com receio de parecer mercenário quando você vai falar de dinheiro com o teu cliente? Já teve medo de investir no seu próprio negócio, achando que você não teria retorno? Pensa naquele curso. Eu acho que aquele curso vai ser muito bom para mim, vai ser contribuição. Aí você pensa assim, mas por que eu vou fazer? Eu não vou ter tanto cliente. Você sente que falta confiança para você se posicionar e divulgar o seu trabalho com firmeza? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, saiba que isso é muito comum. E eu também já estive neste espaço. A maioria dos terapeutas, ele vai iniciar a sua profissão com um grande amor pela sua missão, mas sem ter uma preparação necessária para o empreender. Isso, não vou nem adentrar na questão dos outros países, mas isso aqui no Brasil, infelizmente, é uma realidade. Nós não fomos ensinados a empreender, E quantos empreendedores hoje a gente tem, Quanta gente já escolheu esse caminho para fazer a sua renda, para crescer, para divulgar suas missões, para estar aí conectada com a abundância financeira, Mas, infelizmente, isso é algo que nós precisamos desenvolver. São poucas as pessoas que já vêm com essa mentalidade empreendedora de uma forma nata. A grande maioria, assim como eu, precisou ali, fazer tratamento, trabalhar, fazer terapia para poder se conectar com isso. E o que diferencia um terapeuta de sucesso? O terapeuta que prospera é aquele que entende que o seu trabalho tem valor e que para você continuar atendendo e expandindo, você precisa estruturar a sua atuação como um negócio profissional. Vamos observar a diferença entre duas mentalidades. A mentalidade daquele terapeuta amador e a mentalidade do terapeuta empreendedor. O terapeuta amador, ele não tem clareza sobre a sua identidade profissional, ele cobra valor baixo porque ele tem medo de perder cliente, ele não tem contrato e, na verdade, ele nem se preocupa com esses cancelamentos de última hora. Ele só fica lá no sofrimento, mas fala, tá tudo bem, Ele trabalha de uma forma instável, sem planejamento financeiro, tá sempre ali esperando a roda gigante dos atendimentos, o alto e baixo, está sempre nessa instabilidade. E ele vê a formalização como um custo e não como um investimento. Gente, isso é muito comum. Fala, eu não vou comprar, eu não vou me registrar como uma lei para pagar um imposto, porque isso não é justo. Você sabia que muitas vezes as pessoas reclamam de pagar imposto, E sem adentrar no julgamento de que é alto, é pesado ou não importa, não é essa questão aqui. Mas muitas vezes você fala assim, eu não vou, eu não quero pagar tanto imposto, isso não é justo. Sabe o que você vai trazer para a tua mentalidade? Que você nunca vai passar daquele teto financeiro. Porque se você passa daquele teto financeiro e tem que recolher mais imposto, ao contrário do que você deveria pensar ou poderia pensar, nossa, se eu estou tendo que pagar tanto imposto, é sinal que eu cresci, é sinal que eu evoluí, e você vai acabar indo para aquele espaço. Meu Deus, como é que eu vou fazer agora? O imposto está muito caro e eu não vou ter condição de pagar. Você percebe a diferença, Que você inconscientemente acaba trazendo para o teu campo de energia, teu campo de manifestação, que não é bom, Não é bom, que vai te dar trabalho, que vai te dar mais despesa você crescer, com isso você fica na estagnação. Agora pensa aqui uma mentalidade de um terapeuta empreendedor. Ele sabe que o trabalho dele tem valor e ele sabe cobrar de uma forma justa e equilibrada, tá? Porque se a gente não tem esse equilíbrio também, a gente fere leis sistêmicas, isso acaba atrapalhando o nosso negócio. Ele tem uma estrutura no seu atendimento que tem com contratos, tem processos organizados, então ele não se preocupa se caso aconteça alguma coisa, ele tem como se defender. E ele pensa a longo prazo, e ele vai buscar um crescimento profissional sempre contínuo. Ele se posiciona com autoridade no mercado, e ele vai atrair o quê? Clientes ideais. Aquele que tem uma mentalidade de empreendedor, ele vai atrair clientes o quê? O que o universo vai mandar para ele?
clientes que estão despertos, pessoas que estão, ainda que não estejam despertas, mas que sabem que ele vai ter que arcar com o pagamento de uma despesa ali da sessão, pessoas que estão, são pessoas que não vão querer dar um golpe, ou vai querer fugir, ou não vai se posicionar, né? O universo vai fazer, ele se compromete, ele sabe da importância que ele tem, então ele vai trazer para você os clientes que vão ter essa sintonia e essa vibração, ok? E também ele investe na formalização como um passo estratégico para crescer. Ele não olha com um olhar de eu estou gastando, um olhar de eu estou investindo. Você consegue perceber essa diferença? A maneira como você pensa sobre o seu negócio vai impactar diretamente os seus resultados. E até tem uma frase que eu desconheço a autoria, me perdoe, tá? Mas mude sua mentalidade, mude os seus resultados. E como que a gente pode desenvolver aí uma mentalidade empreendedora para quem está querendo olhar para isso? Agora que você entendeu a importância dessa mudança, eu vou compartilhar aqui alguns passos práticos para você começar a desenvolver essa mentalidade empreendedora e começar a se posicionar como um verdadeiro profissional de sucesso. Primeiro, assuma o seu papel de empresário. Você não é apenas um terapeuta, você é um empreendedor que oferece um serviço transformador. Percebe como muda a energia? Percebe como fica mais amplo? Pois é. Então, quando você assume essa identidade, você começa a agir de uma forma o quê? Mais estratégica. Outro ponto. Valorize o seu tempo e o seu conhecimento. O seu trabalho não é um favor. Chega dessa história de gratilux, tá? Ele gera resultados reais na vida das pessoas. Se as empresas elas investem milhares de reais em treinamentos e terapias para os seus funcionários, por que você deveria cobrar pouco pelos seus atendimentos? Tenha clareza do seu posicionamento. Se você quer atrair mais cliente e fechar contrato, você precisa saber se comunicar bem e precisa mostrar o que diferencia o seu trabalho do trabalho dos demais. Organize a sua vida financeira. Se você quer crescer, você precisa ter, sim, previsibilidade financeira. A formalização ajuda neste processo, permitindo que você tenha um faturamento mais estável e planejamento a longo prazo. E invista na sua profissionalização. Sim, o crescimento ele não acontece sozinho. Os terapeutas que mais prosperam são aqueles que investem no seu conhecimento, nas suas estratégias e na sua estrutura profissional. Agora eu quero trazer para vocês algo também muito importante, mas que muitas vezes é ignorado. A energia que está por trás dessa profissionalização. Você já reparou que pessoas que têm uma postura profissional, eles tendem a atrair clientes mais comprometidos? Isso não acontece por acaso. Quando você se vê como profissional e tem a estrutura do seu negócio com contrato, CNPJ, posicionamento claro, o universo ele responde à sua vibração de comprometimento. E o contrário, claro, também vai acontecer. Terapeuta que está inseguro, que não se posiciona com firmeza, que não organiza o seu negócio, ele acaba atraindo o quê? Clientes que vão cancelar atendimento, que reclamam do preço, que não levam a terapia a sério. Portanto, pensa nisso. Quando você se posiciona como um profissional sério, você atrai clientes sérios e dispostos a pagar pelo seu serviço. Bom, gente, é isso que eu queria compartilhar com vocês no dia de hoje. Mas antes de finalizar, eu queria tirar um momento aqui para agradecer a você que está aqui comigo até agora, para você que vai ver essa aula posteriormente, para você que vai repetir essa aula, se quiser pegar mais algum detalhe, ter mais clareza de alguma coisa. Eu sei que o seu tempo é precioso, e o fato de você ter escolhido dedicar esses momentos para aprender mais sobre a questão da formalização do seu negócio terapêutico, vai mostrar o quanto você está comprometido ou comprometida com o seu crescimento, o seu sucesso profissional.
Hoje a gente falou sobre a formalização, como ela pode transformar a sua carreira, te dando mais segurança, credibilidade e novas oportunidades, tá? E agora eu quero te convidar a dar o próximo passo, porque, gente, conhecimento sem ação não gera resultado. Você já deu o primeiro passo, que é estar aqui, né? Que é você entender da importância da formalização, conhecer o que você pode fazer. Agora, para você poder seguir em frente com tudo isso e o suporte, eu preparei um e-book que chama Saúde Mental Corporativa. Como terapeutas podem crescer profissionalmente. Lá, você vai ter passo a passo, vai ter modelo de contrato, você vai ter estruturação de marketing, tem um trabalho bem rico ali dentro que vai te auxiliar. Tem como você vai emitir a nota fiscal, como é que você vai trabalhar, escolher a empresa que você vai ser, qual tipo de empresa que você vai ser. Então, assim, é um conteúdo rico, grandioso, feito com muito carinho e que aliou aí as minhas duas experiências, minhas duas expertises, né, que é a minha parte jurídica e a minha parte terapêutica. E hoje, no dia de hoje, tá, eu vou disponibilizar esse e-book com um valor promocional especial. Percebe a diferença do que eu coloquei lá anteriormente, de colocar os produtos com um valor baixo? Aqui eu estou ofertando o quê? Eu estou te convidando. É uma opção minha te trazer um valor mais acessível, porque eu sei que você pode ir mais além, porque eu sei que você quer e está escolhendo ir mais além. Então, se você quer aproveitar, pega o link aqui que eu vou colocar. O e-book hoje, ele está para um valor promocional de R$ 39,90. Gente, R$ 39,90. Se você diluir isso durante um mês, imagina quanto que sai por dia para você poder aí crescer. Não paga nenhuma pizza no final de semana, não é verdade? E quando você tem um negócio estruturado, você vai poder, com certeza, comer as suas pizzas quantas vezes você escolher. Tá? Então, aproveita essa oportunidade, eu estou aqui em parceria com o Rogério Temporim, nosso querido professor, né? Eu sou formada por ele também na minha parte terapêutica, juntamente com o Instituto Sabedoria Cósmica. Então, eu vou colocar aqui o link para você poder aí adquirir e começar a transformar a sua carreira terapêutica profissionalmente. Mais uma vez, gratidão por você estar aqui, por você investir no seu crescimento e por fazer parte dessa jornada comigo. Se você ficou com alguma dúvida, eu estou aqui no chat. Se não tiver, pode me chamar lá nas redes sociais, pode me chamar no direct, a gente pode conversar através do WhatsApp, eu te esclareço, tá? Fique à vontade aí para se comunicar. E, como eu gosto de dizer, eu te vejo do outro lado, do lado profissional, porque eu sei que você vai crescer, assim como eu estou crescendo, estou escolhendo crescer ainda mais. Uma boa noite para vocês, uma boa tarde, bom dia, gratidão, aloha, mahalo.